Bom, pessoal, seguindo as minhas análises aí, né? Seguindo os clubes brasileiros, né? Campeões da Libertadores. E esse vídeo eu faço agora em homenagem ao Flamengo, né? O Flamengo foi o terceiro clube, né, brasileiro que ganhou a Libertadores na história. Atrás do Santos, 62, 63, o Cruzeiro 76 e o Flamengo 1981, né? Vou citar os títulos do Flamengo 1981 e os recentes, né? 2019 e 2022, né? Tricampeão, né? Vamos lá. O Flamengo foi campeão a primeira vez em 1981, né? Na época do Zico, né? O Flamengo conquistou a primeira Libertadores, né? A única que o Zico, né, conquistou, né? No Flamengo. Então o Flamengo teve um timaço, né? Adílio, tinha o Zico, tinha um grande time, né, naquela época, né? Então o Flamengo, um clube de uma torcida enorme, né, pelo país, né? Conquistou essa primeira Libertadores de 1981, sendo o terceiro clube brasileiro campeão, né? Na final com o Cobreloa do Chile, né? Então eu vou falar a campanha do Flamengo, né? Em 1981, na fase de grupo, né? O Flamengo caiu no grupo 3, junto com o Atlético Mineiro, né? Que fez a final, né, com o Atlético Mineiro, né? O Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo foi campeão brasileiro em 80 e o Atlético foi vice, né? Então eles estavam no mesmo grupo na época, né? Que era diferente, né? Naquela época o regulamento da Libertadores, os grupos, né? É dois times do Brasil e contra dois times de outros países, né? No caso, o Flamengo e o Atlético Mineiro enfrentaram dois times do Paraguai, né? No grupo, né? O Cerro Porteño e o Olímpia, né? E o Flamengo terminou em primeiro, né? Com 8 pontos. O Atlético Mineiro também ficou com 8 pontos, né? Se classificou também para outra fase. Aí tem um jogo de desempate, né? Que o Flamengo levou a melhor sobre o Atlético Mineiro, 3-2, aquela polêmica, né? Do José Roberto Hart, enfim, né? Eu não vou entrar nessa polêmica, entendeu? Deixo para quem entende melhor, né? De futebol, assim, né? Para arbitragem, enfim, né? Então o Flamengo levou a melhor, né? Sobre o Atlético Mineiro, né? Aí teve a fase semifinal, né? Que o Flamengo foi direto naquela fase semifinal, que era um triangular, né? 3 times em cada grupo, grupo A e grupo B, né? Então o Flamengo também decidiram quem ia para a semifinal, né? Então, né? Porque naquela época não tinha oitavas, quartas de final, né? Aí tinha a fase semifinal que tinha 3 times em cada grupo. O grupo A tinha o Flamengo, depois tinha o Cali da Colômbia e o Jorge Wilstermann da Bolívia. O grupo B tinha o Cobreloa do Chile, Nacional e o Peñarol, ambos do Uruguai, né? E o Flamengo ficou em primeiro do grupo, né? Dessa fase semifinal, né? Ganhou do Deportivo Cali e ganhou do Jorge Wilstermann, né? Da Bolívia, né? E o Flamengo ficou em primeiro, sem dificuldade nenhuma, né? O Flamengo foi para a final, né? Daquela Libertadores de 81 contra o Cobreloa do Chile, que era um time novo, né? Lá do Chile, né? Não é considerado time grande no Chile, né? Um clube pequeno que surpreendeu, né? Eles chegaram na final, né? O Flamengo, primeira vez que disputou a Libertadores, chegou nessa final e foi campeão, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, né? 2 gols do Zico, né? E o Cobreloa levou lá pro Chile na decisão e venceu por 1-0, né? Gol do Merelo, né? Provavelmente o técnico Capejano, né? Naquela época. Tita, Adílio, Andrade, Moser, né? Leandro. Uma seleção, né? O Flamengo tinha, né? Aí como o Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã 2-1 e o Cobreloa ganhou lá no Chile, né? Lá em Santiago por 1-0, então na época tinha o terceiro jogo extra, né? Que era o desempate. O jogo foi lá no Estádio Centenário, lá em Montevidéu, né? No Uruguai. E o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-0, 2 gols do Zico, né? O Zico jogou muito aquela Libertadores, né? De 81. E deu o Flamengo, né, o primeiro título, né, do Flamengo na Libertadores dos 3, né, que o Flamengo tem, né. Então isso foi com o Zico em 1981, né. O único título da Libertadores que o Zico, né, conseguiu no Flamengo. Depois o Flamengo foi campeão mundial, né, em cima do Liverpool no final daquele ano de 1981, né. O Flamengo é um timaço, uma seleção, né. Acho que só sabe quem acompanhou mesmo naquela época, né. Quando eu comecei a ver futebol assim, eu via muito falar no Flamengo do Zico, né, igual o Santos do Pelé, o São Paulo do Tele Santana. Então o Flamengo é um dos maiores times, assim, de todos os tempos, né? Esse do Zico, né? Que encantou várias gerações
E o pessoal até hoje tem um carinho com esse time, né? De 81, né? O único título mundial do Flamengo, né? Inclusive 81, né? Enfim, o Flamengo foi campeão pela primeira vez da Libertadores. E depois, 38 anos depois, né? Em 2019, o Flamengo voltou a ganhar a Libertadores, né? Muito tempo, né? 38 anos, né? E tinha chegado em duas semifinais, né? Depois que ele foi campeão em 81, 82, 84, ele chegou em semifinal, fase semifinal, né? Mas não chegou mais em final, né? Até o ano de 2019, né? E o Flamengo saía nas oitavas, saía na fase de grupos, né? Mas em 2019, com o Jorge Jesus, né? No comando do time, um português, né? Um grande treinador também, o Jorge Jesus. Era desconhecido, né? Boa parte da mídia, né? Ninguém conhecia o trabalho dele. Ele fez um grande trabalho no Flamengo, né? E o Flamengo foi pro grupo D, né? Da Libertadores 2019. O grupo que tinha o LDU do Equador, o Peñarol do Uruguai e o San José, né? Da Bolívia, né? O Flamengo ficou em primeiro do grupo, né? Com 10 pontos. Junto com o LDU e o Peñarol. Aí no saldo de gol o Flamengo levou a melhor, né? Sobre os dois. Aí o Flamengo ficou em primeiro do grupo, né? Com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? Foi meio apertado assim nessa campeã do Flamengo na fase de grupo, né? Bom, o Flamengo deu certo, ficou em primeiro, né? No grupo e partiu para as oitavas de final contra o Emelec, né? Do Equador, um adversário conhecido, né? Do Flamengo, né? O Flamengo jogou várias vezes com o Emelec na Libertadores, né? E o Flamengo perdeu de 2-0 lá no Equador, né? E teve que reverter, né? No Maracanã, né? Maracanã. O Flamengo teve que devolver os 2-0, né? O Gabigol de pênalti. Sabe? Foi uma correria só aquele jogo, né? Que o Flamengo conseguiu ganhar nos pênaltis depois, né? Do Emelec. Ganhou 4-2 nos pênaltis, né? Eliminou os equatorianos, né? Da Libertadores. Né? Foi um sufoco só. Foi na base da alma e do coração, né? Que o Flamengo conseguiu aquela vaga, né? Para as quartas de final, né? O Flamengo tinha um grande time também, 2019, né? Também foi um dos melhores times da história do Flamengo, né? 2019, recentemente, né? Eu ainda acho que a de 81 é a melhor geração. Mas 2019 tá marcado na história também do Flamengo, né? E do Jorge Jesus, né? Aí o Flamengo eliminou o Emelec, né? Nos pênaltis, né? Aí pegou o Internacional, né? Nas quartas de final, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo 2-0 com autonomia, né? O Gabigol jogando muita bola, Bruno Henrique, né? Um timaço esse do Flamengo também, né? E lá no Beira-Rio foi 1-1, né? Lá em Porto Alegre e o Flamengo se classificou, né? Pra semifinal da Libertadores, né? Contra outro time brasileiro, time gaúcho, né? O Grêmio, né? O Grêmio também tinha ganhado 2 anos antes, né? O tri da Libertadores, né? E o Flamengo, né? Encarou o Grêmio, empatou lá na arena do Grêmio 1-1. Anularam 2 gols do Flamengo, né? O Flamengo reclamou muito daquele jogo, né? Depois no Maracanã foi uma goleada histórica do Flamengo que ninguém imaginava assim. E o Flamengo eliminou o Grêmio do Renato Gaúcho, né? 5-0, né? Pro Flamengo, né? E o Grêmio tinha ganhado a Libertadores 2017, chegou na semifinal com o River Plate 2018, né? E o Grêmio sempre teve time forte, né? Em Libertadores também, assim como o Inter também, né? Ganhou recentemente, né? E o Flamengo meteu uma goleada no Grêmio, né? O Gabigol, Bruno Henrique, né? Jogando muita bola. Gerson, né? Naquela época, né? Everton Ribeiro. Sabe? Uma seleção, né? O Flamengo, né? E o Flamengo foi pra final da Libertadores 2019, né? Contra o River Plate, né? E 2019 foi a primeira edição de um jogo só, né? Na história da Libertadores. Antigamente era jogo de ida e volta, né? Ou melhor de 3, né? Então, primeira vez na história, a Libertadores teve uma final única, né? E foi lá em Lima, no Peru, né? O Flamengo pegou o River Plate, né? O River Plate tinha tirado o Boca, né? Na semifinal, né? Daquela Libertadores, né? Eliminou a LDU, eliminou... Enfim, o River Plate eliminou o Cruzeiro, na verdade, nas oitavas, né? Nos pênaltis. Depois eliminou o Cerro Porteño e o Boca Juniors, né? Fez a final com o Flamengo. Um jogo muito duro, muito difícil. E o River Plate saiu na frente ainda, né? Na final, né? O gol do Borré, né? 14 do primeiro tempo, né? Aí o Flamengo não tava conseguindo jogar o jogo assim, um jogo muito truncado, difícil. O River Plate perdeu chance também. Aí saiu do intervalo perdendo de 1-0 o Flamengo foi por tudo ou nada, né? Mas o Flamengo foi na base da raça e do coração mesmo, que conseguiu essa virada, graças ao talento também do Gabigol, né? Aí no segundo tempo, né? O Flamengo empatou aos 30 e pouco do segundo tempo, né? O Gabriel, né?
Uma linda jogada, também o passe do Everton Ribeiro. Depois o Flamengo logo em seguida virou, né? Com o Gabigol, 2-1. E aos quase 2 minutos para acabar, né, o jogo, né? O jogo ia caminhando, né, para prorrogação, para os pênaltis. E o Flamengo venceu no finalzinho o gol do Gabriel, né? 2 gols do Gabigol, né? Talento impecável. Bruno Henrique, sabe? Então, assim, foi um título merecido o bi da Libertadores do Flamengo, né? 2019, perdão. Então, 2019 foi um ano histórico pro Flamengo. Depois gol brasileiro naquele ano, né? O Flamengo. E o Flamengo jogou muita bola com o Liverpool. Merecia também uma sorte melhor, né? Mas, enfim, não veio o título mundial, né? O bimundial, na verdade, né? Esse time fica com carinho, né? Na torcida do Flamengo, né? Jorge Jesus, sabe? O Flamengo ganhou a Libertadores depois de 38 anos. Tempo pra caramba, né? Muito tempo um time da grandeza, né? Tão gigante que nem o Flamengo é, né? Que representa tanto no futebol brasileiro e mundial, né? Então foi um título merecido, né? Histórico do Flamengo. O bi da Libertadores em 2019, né? Tá sempre marcado na história, né? Do clube. Aí 2022, né? Recentemente, o Flamengo ganhou o tri, né? Da Libertadores. E no grupo H, o Flamengo entrou no grupo H, né? Mesmo sendo atual campeão, entrou no grupo H, né? No sorteio, né? Então o Flamengo estava no grupo do Talleres, da Argentina, da Universidade Católica do Chile e do Sporting Cristal, né? Do Peru, né? E o Flamengo terminou invicto, né? 5 vitórias e um empate, né? E foi né? Para a fase das oitavas, né? Tranquilo, né? O Flamengo não teve o menor problema no grupo, né? Só empatou com o Talleres e venceu os jogos com o Católica do Chile, Sporting Cristal do Peru e o Talleres, né? Lá na Argentina, né? Aí o Flamengo, né? Merecidamente foi jogar as oitavas de final contra o Tolima da Colômbia, né? Que era Carrasco, né? Do Corinthians, né? Em 2011. E o Flamengo também não teve dificuldade, né? Gol de 1-0 do Tolima lá em Barranquilla, na Colômbia. Ibagué, né? Na Colômbia. E depois meteu uma goleada histórica, né? 7-1 no Tolima, né? Um show do Gabigol, do Pedro, né? Do Bruno Henrique, sabe? Time impecável do Flamengo, né? Com o Dorival Júnior, né? Na época, né? Então o Flamengo, né? No agregado deu 8-1, né? Depois nas quartas de final o Flamengo teve um velho conhecido, né? Um clássico das maiores torcidas do Brasil, né? Contra o Corinthians, né? O primeiro jogo em São Paulo foi 2-0 pro Flamengo, né? Também o Flamengo não teve dificuldade, todo respeito, né, à história do Corinthians, né, mas o Flamengo, né, administrou, né, a boa vantagem, ganhou 2-0 tranquilo, né, e o Everton Ribeiro jogando muita bola, o Gabigol, né, e o Flamengo quase fez mais gols, o Cássio ainda salvou, né, o Corinthians, né, várias vezes. Aí lá no Maracanã o Flamengo ganhou de 1-0, né, confirmou a vaga, né, gol do Pedro, né, aí o Flamengo eliminou o Corinthians, né, nas quartas de final. E foi para semifinal, né, com o Vélez da Argentina, né? O Vélez tinha fazendo boa campanha também, né, na fase de grupo. Aí o Flamengo, né, sapecou o Vélez, né? Gol de 4-0 o primeiro jogo lá em Buenos Aires, na Argentina. Praticamente selou a classificação para a final, né? Depois no Maracanã ganhou 2-1 no Maracanã. Um show da torcida do Flamengo no Maracanã, né? Aí o Flamengo mais uma vez, né? Na final da Libertadores, quarta final, né? Do clube, né? E fez a final brasileira, né? O Atlético Paranaense, né? E o Flamengo decidiu lá em Guayaquil, né? No Equador, né? O Atlético Paranaense também tinha feito boa campanha, né? Eliminou Estudiantes, eliminou o Palmeiras, que era atual bicampeão, né? Por pouco não deu o Flamengo e Palmeiras de novo a final, né? Aí o Flamengo, né? Administrou, o Atlético Paranaense teve jogador expulso no primeiro tempo e o Gabigol, né? Decidiu pro Flamengo no primeiro tempo ainda, né? E o Flamengo só administrou o segundo tempo. E merecidamente, né, conquistou o tri da Libertadores, né? O Flamengo se tornou o quinto brasileiro, sendo o tri, né? Junto com o São Paulo, o Santos, Palmeiras e o Grêmio, né? E o Flamengo, né? O tricampeão da Libertadores, mais vencedores do Brasil na competição, né? E o Flamengo ficou 38 anos, né? Sem ganhar e ganhou 2 Libertadores. E ainda a outra final que o Flamengo chegou foi em 2021, né? Perdeu a final pro Palmeiras, né? O Andreas Pereira falhou, o Davidson aproveitou e fez o gol do título do Palmeiras, né? Então foi a única final que o Flamengo perdeu, né? Na história da Libertadores, foi essa pro Palmeiras, né? O Flamengo tem 4 finais e 3 títulos, né? Um vice, né? Então, porcentagem boa, né? Do Flamengo, né?
Então é isso, gravei esse vídeo aí em homenagem, né? Torcida do Flamengo, né? No Rio de Janeiro, norte a sul desse Brasil, né? Em todo o Brasil. Também eu tenho nome carinho pelo Flamengo, nome e respeito. Então eu faço esse vídeo aí pra nação rubro-negra, né? Espero que vocês gostem, né? Das minhas análises. Eu relembrando os 3 títulos da Libertadores do Flamengo, né? A primeira em 1981, a segunda em 2019 e agora em 2022, recentemente. O Flamengo lutando por mais conquistas, né? O Flamengo tem potencial de ganhar mais e mais Libertadores, né? E é um dos favoritos de novo, né? Em 2023, né? Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, viu? A nação rubro-negra. Faço esse vídeo com todo carinho e todo respeito para a torcida do Flamengo. Beleza? Um abraço para vocês.